em comportamento e bem-estar animal. A contratação pública em Portugal será feita numa nova plataforma tecnológica dentro de cerca de um mês. A empresa que está a desenvolver essa plataforma é portuguesa, foi escolhida num concurso público internacional, é a Gatewit, onde hoje nos encontramos. Professor Pedro Vaz Paulo, obrigado por nos receber aqui. Esta empresa foi escolhida num concurso público internacional. Além disso, é uma empresa que tem marcado presença nos rankings da melhor empresa para trabalhar. Como é que conseguem manter-se durante vários anos já nessa lista? A Gatewit tem vindo a fazer um grande trabalho ao nível do capital humano. A empresa, sendo uma empresa de tecnologias de informação, tem vindo a apresentar um grande nível de trabalho, uma grande qualidade de trabalho, graças às pessoas que têm vindo a fazer parte da empresa. Tem sido uma aposta, porque o nosso trabalho acaba por ser um trabalho diariamente com uma grande pressão. Como trabalhamos nesta área da contratação pública eletrónica, todos os concursos são importantes, todos os concorrentes têm de entregar diversas propostas, todas elas importantes, especialmente hoje, ao nível deste negócio, ainda por cima face ao estado atual da crise, a entrega de uma proposta é vital para uma empresa. Temos que respeitar o cliente, o trabalho do cliente, e inevitavelmente o nosso trabalho também tem de ser muito bem feito, tem que ser com uma grande qualidade. Os vossos recursos humanos são fundamentalmente engenheiros. Aliás, a empresa é uma spin-off do técnico, tem esse estatuto, que mudou, entretanto, de nome recentemente, era a Construlink, agora passou a Gatewit. Porquê foi essa mudança? A mudança de nome prende-se com a necessidade da internacionalização da empresa para a conquista de novos mercados. O nosso nome estava muito vocacionado para o conceito nacional e para o conceito do setor da construção. Quisemos tornar-nos totalmente separados e independentes desse conceito. A Gatewit é hoje uma empresa ligada à vertente tecnológica, uma porta para a área internacional, para o futuro, com diversas plataformas de negócio eletrónico, de plataformas business to business, focadas no e-procurement, focadas no e-sourcing, focadas em toda a área ligada à contratação, desde o início, em que há uma pré-ideia para poder conceber, até o momento em que é paga a fatura a um determinado fornecedor. Portugal pode ser considerado um caso de sucesso em termos de contratação eletrónica. Como é que Portugal conseguiu atingir esse nível de excelência, digamos? A legislação teve um papel importante. Portanto, foi, por um lado, uma legislação que deu forte peso à contratação eletrónica, onde os operadores responderam e que nós também temos vindo a fazer esse trabalho também junto dos nossos concorrentes, e que tem sido também bom o poder alavancar e também podemos melhorar o nosso setor, é isso também que pretendemos, e também com essa inovação e com essa aposta também nesse empreendedorismo, hoje efetivamente conseguimos projetar a Gatewit e também todo o trabalho nacional e português já além de fronteiras. Daí também estamos a fazer a internacionalização para países, por exemplo, desde a América do Sul, no caso do Brasil, mesmo os próprios Estados Unidos, a própria Espanha, aqui já ao nosso lado, e também o próprio Londres, Reino Unido, onde já conseguimos também mostrar e demonstrar a nossa tecnologia, e que efetivamente tem tido bastante sucesso. O sucesso de Portugal nessa área serviu para alavancar também a atividade da própria Gatewit a nível internacional, não é? Portugal, sendo um exemplo na União Europeia, acaba por, nesta matéria, ser um excelente exemplo. E deixe-me dizer, estivemos recentemente numa feira na Alemanha, e onde, por sermos portugueses, não somos de forma alguma beliscados, e, portanto, pelo contrário, o exemplo português aparece ao de cima e que conseguem perceber o valor que a nossa tecnologia traz. Poderia parecer um pouco estranho que Portugal consiga atingir esse nível de excelência quando tem, afinal, um tecido económico baseado fundamentalmente em pequenas e médias empresas. Como é que se consegue, com esse tecido empresarial, chegar a este nível? Esse é um dos fatores, ou seja, tem que ser extremamente simples a sua utilização. Tem sido um conceito que nós temos vindo a aplicar às nossas plataformas, que têm também tentado depois nos seguir, e as entidades adjudicantes apontam sempre a nossa plataforma como um exemplo também a seguir, mesmo perante todos os concorrentes, o que é ótimo, e isso faz com que essa facilidade quebre uma barreira que é aquela barreira cultural, e daí que tudo o que esteja associado à inovação, ao empreendedorismo, como o nosso setor, tem que amortecer algumas barreiras, tem que eliminar algumas barreiras, e a facilidade de entrada tem de existir, ou seja, não pode haver a existência de uma aplicação, de um software
que possa ser demasiado difícil na sua utilização, pelo contrário, e assim temos vindo a conseguir ter taxas de penetração extremamente grandes, mesmo em setores onde aparentemente poderíamos pensar que não era fácil de utilização. Por exemplo, serralheiros, pintores, tem sido fácil a sua utilização via internet. Temos estado aqui a falar da contratação pública e eletrónica, mas em paralelo há também o consumo para o consumidor final, digamos, as vendas eletrónicas. O concurso público acrescentaria também os concursos da área privada, ou seja, empresas privadas, imagino como a própria Gateway, tem necessidade também de comprar material de economato. Todas as empresas hoje têm. E uma das coisas hoje essenciais é poupar. E daí que a Gateway tem vindo a se focar muito nesta palavra da poupança, porque conseguimos utilizar plataformas, e nós próprios somos esse exemplo. Ainda recentemente lançámos um concurso nosso, portanto privado, para a compra de pens informáticas, e onde obtivemos uma poupança de 35% face ao concorrente habitual vencedor. Portanto, conseguimos alargar o mercado. E daí que as nossas soluções apresentam-se muito úteis para a parte pública, face a toda hoje a conjuntura económica, mas ainda mais para os privados que precisam também de poupar. Esta área, então, diríamos que era a parte do comércio entre empresas, portanto, em que uma empresa precisa de procurar fornecimentos, melhores adjudicações, melhores propostas. Depois temos então a parte do consumidor final, e que muitas vezes o consumidor final também consegue ter ou produtos que não tinha habitualmente, veja o caso, por exemplo, da Amazon, em que podemos ter aquela biblioteca ali à mão e passado poucos dias temos já o livro em casa, e que, caso contrário, numa situação normal não conseguimos ter aquele livro à nossa disposição, ou então conseguir mesmo preços também bastante mais vantajosos, porque esta própria entidade pode até negociar preços atrativos e, portanto, para o consumidor final também tem essa vantagem. Portanto, eu diria que ou produtos que não são tão fáceis de encontrar numa loja comum, ou então conseguir preços mais vantajosos, ou então, por exemplo, no caso do eBay, que em termos de leilões aparecem peças ou artigos que não conseguimos facilmente encontrar e que aparecem ali também de uma forma a uma distância de um clique. E acha que o êxito conseguido nas compras eletrónicas, na contratação eletrónica de grandes empresas ou de pequenas empresas, pode ser replicado esse êxito no comércio eletrónico mais comezinho, digamos, para o consumidor final? Portugal é um bom exemplo para muita coisa. Nós temos que perceber isso também. Nós temos que ter confiança na nossa própria capacidade, e realmente os portugueses conseguem demonstrar, através, por exemplo, desta necessidade que foi a utilização eletrónica e da capacidade de todas as empresas, de todas as PMEs, que conseguiram se adaptar, e, portanto, inevitavelmente aqui há algum trabalho nosso também, algum trabalho dos nossos concorrentes e do próprio Estado, mas sem dúvida que este mérito deve-se também às PMEs portuguesas, que conseguiram, com as suas dificuldades, se adaptar à utilização de meios eletrónicos, desde a instalação do certificado, desde a formação das plataformas, e, portanto, isto demonstra uma grande capacidade que os portugueses têm de se adaptarem. E isso é importante. É importante que exista a estratégia para que as próprias empresas também se possam alavancar. E daí o comércio eletrónico, por vezes, pode ser também, para algumas delas, para fazerem a venda dos próprios produtos, uma outra forma, um outro canal, um outro meio, que, bem explorado pelas próprias, possa, sem dúvida, ser de potencial incrível, mesmo a própria internacionalização dos seus artigos, por exemplo. Professor Pedro Raspal, muito obrigado por nos ter recebido aqui na Gateway e nos ajudado a perceber um pouco melhor este mundo do comércio eletrónico. Obrigado.